Olá, está no ar o programa Mulher Capital Brasília, um programa feito para vocês, mulheres reais. E hoje nós vamos falar sobre saúde e qualidade de vida. Então, se fosse vocês, não saía daí, porque está no ar o programa Mulher Capital Brasília. Hoje, falando de saúde na capital, eu estou com a doutora Miriam Santos, pediatra. Ela vai me contar por que agosto é tão especial. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, por que o mês de agosto é tão especial na vida da senhora? Porque eu faço a coordenação das políticas de aleitamento materno do DF. O mês de agosto foi escolhido no Brasil para ser o mês da amamentação, o agosto dourado. Por que agosto dourado, doutora? Então, existe há 30 anos a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é coordenada pela UABA, uma aliança internacional em prol do aleitamento materno. Isso existe há 30 anos, mais de 167 países atualmente trabalham essa ação. Nós brasileiros gostamos de coisas maiores, achamos que uma semana era muito pouco. Então a gente começou a batalhar para ser reconhecido no nosso país o mês inteiro como mês dedicado à amamentação, para esclarecimento das mulheres, da sociedade, do poder público, de quão importante é a amamentação para todos. Doutora, mas quando a gente fala do mês de agosto, a gente se preocupa muito na questão da amamentação, da criança, só que existe uma peça principal nesse jogo, que é a mulher. O que falar para essa mulher? Por exemplo, a mulher precisa saber que ela tem muitas vantagens quando ela amamenta. Por exemplo, no pós-parto imediato, ela vai ter menos risco de anemia, ela vai ter menos risco de uma depressão pós-parto, ela recupera o peso pré-gestacional mais rápido. Que é a maior preocupação da mulher. Isso. Tem também a questão de menor risco de câncer de mama, de câncer de ovário, de câncer de endométrio. Existem trabalhos falando que ela também tem menos risco de desenvolver um diabetes no futuro, algumas doenças coronarianas. Então tem várias coisas que é de vantagem para a mulher. Eu acho que a grande coisa que a gente precisa focar em relação à amamentação é o que você falou. O principal personagem da amamentação é a mulher. Então é para ela que a gente tem que falar e enfocar a importância do aleitamento materno. Doutora, mas a gente também tem que respeitar as escolhas dessa mulher, né? Ela tem direitos, ela tem direito de amamentar ou não, né, doutora? Sim, é um direito da criança ser amamentada, mas não é uma obrigação da mãe. A gente tem que entender essa mulher, ouvir, compreender ela e, a partir daí, informar ela de todas as vantagens e ela tomar uma decisão, porque é ela que toma essa decisão de amamentar até 2 anos ou mais, de amamentar até 3 anos. Essa decisão é da mulher e isso não pode ser uma coisa imposta. Ela precisa ter consciência e fazer o que é melhor para ela e para o seu filho. Doutora, eu escuto muito ouvir falar que o leite, depois de um certo tempo, ele fica fraco, que não tem mais significado para a criança, não tem mais vitamina. Isso é verdade? Porque eu amamentei até os 3 anos, os meus filhos. Isso, na realidade, é um mito. O que as pessoas precisam entender é que o leite humano é um alimento inteligente. O que significa isso? Ele se modifica conforme a idade e conforme a necessidade da criança. Hoje se sabe que existe alguns micros RNAs, tá? Que se comunicam através da saliva. Isso vai pela saliva do bebê, vai para o peito da mãe e passa a mensagem. Eu estou precisando de mais água.
Olha, eu estou precisando de mais fatores de defesa. Ó, agora você me manda mais proteína. Então, essa conversa entre o bebê e a mãe acontece durante o processo da amamentação. Então, ele é um alimento que vai se modificando durante o dia, durante o tempo de amamentação e durante a idade da criança. Então, o leite para uma criança de 2 anos ou mais vai ser próprio para ela, porque vai dar o que essa criança está necessitando. A gente está num lugar muito importante, que é o BLH. O que é o BLH? Vamos falar para nossas amigas? Olha só, o Banco de Leite Humano é uma casa de apoio à amamentação. É isso que a população precisa saber. Pelo fato de, há muito tempo, a gente ter escolhido esse nome banco, às vezes as pessoas pensam que é um lugar que você deposita e depois você vai lá retirar, né? Mas não. Desde 1985, no Brasil, a gente tem como uma casa de apoio à amamentação para apoiar desde a gestação até o desmame a essas mulheres que querem amamentar os seus filhos. Um acolhimento, né, doutora? Com acolhimento. E uma outra coisa importante, através disso, através da gente apoiar essas mulheres, a gente consegue as doadoras de leite materno, que vão doar leite para aquelas mulheres alimentarem os seus filhos que estão internados nas UTIs neonatais, que por algum motivo, naquele momento, aquela mulher não está conseguindo. Então ela vai ter a solidariedade dessas outras mulheres que estão em casa com seus bebês para doar para ela. Aí esse leite passa por um processo rigoroso dentro do banco de leite, de pasteurização e controle de qualidade, e depois a gente distribui conforme a necessidade das crianças. Aí tem também outro mito, doutora, que o certo só vai doar quem doa mais de uma garrafinha, de um pote. Nada a ver, né, doutora? Não. Na realidade, doadora de leite materno é aquela mulher que é voluntária, que se dispõe a doar. Por quê? É um ato simples, mas existem algumas regras que elas precisam seguir. E aí, um pote de leite materno pode alimentar até 10 bebês. Olha só, né? Então você está ajudando 10 mamãs. E uma outra coisa importante, ela não precisa encher esse pote de uma única vez. Ela vai encher em vários momentos. Então ela pega aquele potinho, põe aquela quantidade. Imediatamente ela identifica com o nome dela, a data e o horário que ela começou a coletar. Põe no congelador. Numa próxima coleta, ela usa um copo de vidro, previamente preparado para isso. Esterilizado, né? Fervido, né? Lavado, fervido. E aí ela coleta esse leite. Aí vai lá no congelador e completa. Até mais ou menos 2 dedos da tampa. Porque o leite materno, quando congela, ele aumenta de volume. Se eu encher muito, eu tenho risco de quebrar o pote, né? E esse pote é muito precioso pra gente e não pode acontecer isso. Por isso que é gosto dourado, porque o ouro é a riqueza que a gente tem. A maior riqueza que a gente tem é o ouro. O leite é o ouro da mulher. O dourado que a gente escolheu vem do ouro mesmo, igual você falou. Por quê? A amamentação, o leite humano é considerado padrão ouro de alimentação infantil. É o melhor alimento que qualquer criança pode receber, porque ele é espécie específico. Ele traz tudo que a nossa espécie precisa para crescer e se desenvolver de forma adequada. Como é que eu faço para me cadastrar, doutora? Porque tem, como a senhora falou, uma regrinha, todo um acompanhamento. Como é que eu faço? Eu vou num banco de leite ou alguém vai na minha casa? Olha só, hoje, como é que a gente faz? A mulher ela pode entrar em contato com a gente através do 160 opção 4, onde ela faz, no telemarketing, ela faz o cadastro. Ou ela pode entrar na internet, ela mesma, e fazer o cadastro no Amamenta Brasília, tá? Que é ela só colocar Amamenta Brasília nas pesquisas de internet, que já vai aparecer o site. Né? Aí ela mesma preenche. Uma curiosidade, grande parte das mulheres que fazem esse cadastro fazem de madrugada, que eu acho que é a hora que o bebê vai dormir, vai descansar, e ela consegue fazer o cadastro. Ou ela pode também baixar o aplicativo, que a gente tem um aplicativo Amamenta Brasília. Esse cadastro vem para os bancos de leite que estão espalhados em todo o Distrito Federal. Uma equipe do banco de leite entra em contato com a mãe, confirma todos os dados
e agenda uma visita do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Que é uma parceria que vocês têm há muitos anos, né, doutora? Isso, é uma parceria de extrema importância, tem 32 anos que o Banco de Leite e o bombeiro são parceiros, que o bombeiro ajuda a salvar vidas. E é importante porque um dos lemas do bombeiro é salvaguardar vidas. E é isso que eles fazem anualmente. Eles conseguem, né, alimentar mais de 10 mil crianças todos os anos. É muito importante, né, doutora? Eu queria só que a senhora me falasse, a senhora trabalha com políticas, né? A mãe que quer alimentar em qualquer lugar, ela tem esse direito? Sim. Primeiro, é uma coisa que é um direito dela. Ela pode amamentar no ônibus, no metrô, no aplicativo, no meio da praça, no restaurante, aonde ela quiser. É uma coisa que é natural. Tem que ser passado isso, né? Essa naturalidade. Mas, no Distrito Federal, além disso, o Poder Legislativo fez uma lei que, caso a mulher for constrangida em amamentar em qualquer lugar do Distrito Federal, ela pode fazer a denúncia na vigilância sanitária, que esse local vai ser atuado, tá? E vai ter uma multa, porque no Distrito Federal a amamentação é livre em qualquer lugar. E isso é um trabalho que a senhora faz muito bem feito, né, doutora? A gente tem por objetivo isso, orientar as mulheres dos seus direitos. Por exemplo, a mulher que é CLT, que ela tem direito à licença maternidade, que ela tem direito até os 6 meses, de 2 intervalos de 30 minutos para amamentar o seu filho. Pode juntar esses intervalos, doutora? Se o empregador aceitar, sim. Tá? E uma outra coisa bem importante foi uma conquista das mulheres que são CLT. Se o bebê dessa mulher nasce prematuro e fica mais que 14 dias de internado, o Supremo Tribunal Federal e o INSS já reconheceram esse direito. A licença maternidade dela vai começar após a alta do bebê. Entendi. Porque antes não, o meu nasceu prematuro, então a meu passou daquele momento que ele nasceu, os meus 4 meses, porque eu ainda sou dos 4 meses, ó, doutor. Então, agora elas têm mais direito. Tem mais direito, né? A gente sabe que tem muitas mulheres no Distrito Federal que têm os 6 meses de licença maternidade, né? Essa é uma luta que a gente tem, tá? Cada vez mais está melhorando o índice de aleitamento materno no Brasil e no Distrito Federal. Só que ainda a gente não está no ideal. Por quê? A gente tem uma quantidade imensa de mulheres que são arrimo de família, que são responsáveis pelo sustento da família, que não tem nada de licença maternidade, sim, que não possa, entendeu? Então a gente precisa de uma política que alcance essas mulheres, que a gente consiga dar esse direito para elas. Por quê? Como a gente falou no início, existem muitas vantagens também para a criança, mas também existe vantagem para nós como sociedade. Porque a criança que é amamentada, ela tem menos risco de ter obesidade, hipertensão e diabetes. Verdade. Essas 3 doenças crônicas são as que dão mais sobrecarga ao sistema de saúde. Já pensou que numa geração daqui 30 anos, que a gente aumentar a amamentação, daqui em 30 anos, os adultos de 30 anos forem mais saudáveis, quanta economia a gente não vai fazer? Tá? Então é isso que a gente precisa. Mas para a mulher amamentar, ela precisa de apoio do parceiro, da família, da sociedade, do local onde ela trabalha e de todos. O respeito à mulher, né, doutora? Isso, o respeito à mulher, a esses muitos papéis que a mulher realiza na vida. Por isso que é o agosto dourado, a riqueza desse momento da mulher, que é um momento único da mulher, né? O homem não conhece esse momento, né? A mulher tem esse prazer, essa felicidade, né, de gerar. Mas a gente tem que lembrar que ela é a peça fundamental, que ela merece todo o cuidado e respeito, gente. Então, por isso o trabalho da pediatra, dos bancos de leite, dos obstetras, são cuidados nesse momento com a mulher, né? Porque também tem aquela questão, doutora, se não cuidar, a mulher não consegue nem amamentar, né, doutora? Exatamente. E aí vai trazer risco para ela, para o filho e para todo mundo. Os parceiros,
né, os companheiros, eles precisam ser bem esclarecidos, sabe? Às vezes eles têm dúvida. Às vezes, por exemplo, eles podem ajudar a mulher de várias formas na amamentação. E também pessoas importantes naquele momento. Isso, né? Eles podem cuidar da criança, eles podem cuidar da roupa, eles podem cuidar da casa. Várias coisas podem ser feitas. Às vezes, eles não sabem o que fazer. Mas uma coisa também que eu já aprendi nesses muitos anos que eu trabalho, que eu sempre converso com as mulheres, é ter jogo aberto. Falar o que está sentindo e pedir. Porque muitas vezes os companheiros estão dispostos a ajudar, mas eles não sabem. E às vezes fazem alguma coisa que ela às vezes até fica chateada. Não era isso que eu queria. Então peça, fale. E aí mais pessoas vão poder te ajudar nesse momento. Doutora, eu quero te agradecer por esse momento tão especial, falar do Agosto Dourado, que as mulheres possam compreender um pouquinho mais desse momento e conto com a senhora em outros momentos do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, porque através de vocês, da imprensa, a gente consegue chegar na casa das pessoas e esclarecer o que elas precisam. E uma coisa que eu queria falar, toda mulher que quer amamentar pode procurar os ambulatórios de amamentação dos bancos de leite e de postos de coleta, que é um atendimento gratuito, aberto a todos. Agosto Dourado, Mulher Capital Brasília. O programa Mulher Capital Brasília de hoje vai falar sobre parto humanizado. E para isso eu trouxe uma doula, Ana Mello. Bom dia. Bom dia. Ana, o que é ser doula? Bom, o trabalho da doula ele normalmente começa ainda na gestação, né? E a gente pode inserir aí o parto, propriamente dito, e o pós-parto. E algumas têm a formação para colaborar para a amamentação, né? Então, a gente começa ali na gestação com um trabalho de informação para essa mulher, sempre trazendo informações, sempre com um embasamento científico atualizado. Também tem o apoio emocional, né? Principalmente durante toda a gestação, que é um momento muito difícil, né? Um momento muito delicado. Também um apoio físico para essa mulher, principalmente aliviando a dor durante o trabalho de parto, né? Que ela fica muito sensível, então a gente pode colaborar para ela, sempre relembrando por que ela escolheu, o que ela escolheu, né? E mostrar para ela que é possível ser uma coisa respeitosa, um momento que ela vai querer sempre relembrar com alegria. Um sentimento bom, isso. Alegria. E doula é a mesma coisa que uma parteira? Não, não é a mesma coisa. Né? O que a gente chamava de parteira antigamente, a gente tem como parteira urbana hoje, que são as enfermeiras obstetras. A doula é uma assistente de parto sem um papel técnico nessa assistência a essa mulher. Ela não coloca a mão na massa? Não coloca a mão, nada, não faz toque, né? Não ausculta o coração do bebê, não pode fazer um pré-natal técnico. Então ela é uma assistente de parto mesmo. Ela ajuda porque o parto humanizado é aquele parto natural, a escolha da mulher. E qual é o preparativo daquele momento? Então, a gente vai preparando essa mulher com informação, porque aí sim ela vai poder fazer uma escolha consciente, né? Não é somente, eu quero isso, sem ela entender quais são os prós e os contras de cada coisa que ela vai escolher. E aí sim, a partir dessa informação, ela vai sempre fazer a melhor escolha de acordo com o que ela acredita, com a fé dela, enfim, com as particularidades que cada família tem, claro. Respeitando aquilo que ela escolheu. Exatamente, sempre. Eu acho que é o principal coisa que a gente fala ali a respeito, sempre é o que ela vai escolher. E tem também aquele sentido que ele ainda é condenado por alguns médicos. Sim. O que falar nesse momento para algumas mulheres que querem ter um parto humanizado?
Eu acho que é importante a gente lembrar que o parto humanizado ele pode acontecer de qualquer forma, né? Seja uma mulher que tem uma gestação de alto risco, seja uma mulher que tem uma gestação de baixo risco. De alto risco também pode? De alto risco também, com certeza. Eu acho que é ainda mais importante esse parto respeitoso, né? Um parto de gêmeos, de repente, numa cesárea também é possível ser algo respeitoso. Então a gente prepara essa mulher para que na hora do parto ela alcance tudo que ela esperou durante toda essa gestação. Tá, então a doula ela não prepara só para o parto natural? Não. Prepara para tudo que for possível de acontecer, porque o parto é imprevisível. Então ela pode planejar o A e acontecer o B e o C. Então a gente vai preparar ela para o B e o C então, também. Quer dizer, já tem, vamos dizer, o plano B? Sim, sempre. Sempre tem o plano B. Sempre a gente conversa possibilidades com ela. Se ela quer que aconteça de uma forma, a gente fala, olha, mas você sabe que pode acontecer de outra forma. Então ela já vai preparada, ela vai esperando o melhor, mas ela sabe que os caminhos podem ser diferentes ao longo. E o parto humanizado, ele pode acontecer no hospital? Pode acontecer onde a mulher quiser. Esse que é o bacana. É porque o legal do parto humanizado é aquele preparo da casa, do ambiente, né? Tem todo né? Tem uns que colocam a piscina, aquela coisa. Então, uma coisa muito bonita, né? Sim. E esperar. Só que eu já vi também um parto humanizado em um hospital. Sim, porque ele a humanização não é sobre o local, é sobre uma assistência. Então a mulher pode parir em casa, pode parir numa casa de parto, pode parir num hospital. Muitas vezes a mulher, por algum problema na gestação, né, uma diabetes, uma hipertensão, é muito mais seguro ela estar no hospital. E ela se sente também, né? Exatamente. Tem mulher que não tem perfil para um parto domiciliar. E tudo bem, ela tem que ser respeitada, é importante o respeito, independente de lugar. Aí vocês preparam todo o ambiente Sim. também no hospital? Também no hospital, a mesma coisa. Principalmente os hospitais, eles têm entendido muito bem qual a importância desse parto respeitoso para aquela mulher ao longo da vida. E também para o bebê, porque o bebê também ele recebe muito, e isso vai ser para sempre, do parto humanizado, né? E o respeito ao momento dele, porque algumas mulheres vão ter o parto em 3 horas, outras vão ter em 24 horas, então é respeitar esse momento. E tem médicos já preparados para esse parto humanizado? Tem, graças a Deus temos. Porque ainda tem muitos tabus, né, entre Sim. eles sobre isso. Sim. Aqui em Brasília mesmo a gente tem muitas equipes renomadas, importantes, que estão à frente dessa humanização. Inclusive, a primeira casa de parto particular do Brasil está aqui em Brasília. Sério? A primeira. E como é que é esse trabalho da doula? Como saber que é uma doula, uma profissional que exerce todas as funções? Porque você sabe que hoje abriu a internet, lê um livro, já é doula, né? Sim. Então, como explicar isso? Como a pessoa saber e reconhecer um profissional? Sim. É importante, assim, a doula ela vai estar num momento muito delicado para aquela mulher. Muitas mulheres se sentem incomodadas com roupa, então elas vão ficar nuas. Então, ela tem que se sentir confortável de ficar nua na frente daquela desconhecida, né? Então, é importante que a mulher, durante a gestação, decidiu ter uma doula, que ela entre em contato com várias doulas, peça o portfólio, né? Entre, de repente, hoje nas redes sociais, tenha uma facilidade para conhecer o trabalho, para ver como funciona, o que ela posta, o que tem de interessante. Tem algum curso específico? Tem, nós temos cursos específicos. Atualmente, nós estamos com o nosso PL das doulas para poder regularizar toda a nossa profissão, né? Nós somos só ocupação, não somos colocadas como profissão ainda. Então, temos cursos de 80 horas, outros de 220. Então... E isso é importante, saber se essa moça está preparada para te acompanhar, né? Com certeza. Então é importante que ela tenha esse curso de capacitação para doular. E aí depois ela tem outros cursos que ela vai fazendo para sempre oferecer o melhor para aquela família que precisa. É um momento muito sensível, né? Muito importante para a história daquela família. Então ela realmente precisa ter a doula do lado dela, que ela realmente se sinta confortável. Segura. Que ela... Eu penso em segurança. Exatamente. E eu falo muito assim, é muito engraçado, né? Rola uma química, né? É uma relação. Tem que ter uma química. Principalmente se você contrata a doula bem no início da gestação. Então olha quanto tempo essa mulher não vai ficar com você te acompanhando. Eu lembro quando eu engravidei, que eu fui ter neném, aí eu fui pro hospital. Aí eu comecei a sentir as dores, né? Aí eu comecei a gritar, eu quero meu médico. A moça, oxe, a primeira pessoa que eu não vejo chamar a mãe, eu falei, minha mãe vai fazer meu parto. Então é isso, a gente precisa daquela pessoa que a gente sente seguros. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Estamos no mês de agosto, mês da amamentação, uma coisa muito importante na vida da criança e da mulher também. Como é que é esse trabalho da doula também, ensinar e ajudar aquela mãe a amamentar?
Ele começa ainda na gestação. É mesmo? Legal, né? Porque a gente já vai preparando essa mulher para esse momento, né? Tem algumas mulheres que passam super bem pela amamentação, mas tem outras não, que têm muitas dificuldades. Algumas desenvolvem até algumas doenças que são bem graves se não tratadas a tempo, né? Então a gente prepara aquela mulher justamente para todos esses caminhos novamente. E prepara o peito também? Porque Não. eu preparei o meu. Não há necessidade. Não há necessidade? As evidências atuais mostram que não há necessidade de fazer nada com as mamas antes do bebê. Tá? Porque Evolução, né? O nosso organismo ele já prepara naturalmente. Inclusive, nós temos alguns pontos nas mamas que liberam como se fosse um lubrificante natural. Então, aquela secura não é... Não. Que a gente ouvia muito de falar, Rachadura. tem que tomar sol, né? Tem que Passar passar pomadinha, bucha vegetal. pomadinha. Nada disso. Né? Hoje a gente já percebeu que isso não previne nenhum tipo de rachadura lá na frente. Né? Então, a gente ensina aquela mulher a pega correta, que é o principal. Óbvio que existem outros fatores que podem dificultar a amamentação, né? Demorar um pouco mais para... Tem bebês que demoram, né, a que tem, de aprender. repente, um freno lingual curto, ou então um freno labial. E aí precisa de um procedimento para liberar aquela língua, aquele lábio, e ele melhorar, até para ele, porque o bebê, se tem um freno curto, ele vai ter que se esforçar muito mais para poder conseguir extrair um pouquinho de leite. Então a gente colabora para o bebê também, né? Então ensina aquela mãe, né, a amamentar. Isso, exatamente. Muito legal. O trabalho da doula é muito importante na vida de uma gestante. Extenso. A maioria das doulas, elas criam um vínculo muito bacana com aquela mulher. Então, às vezes o bebê já está em 1 ano, 2, e a gente ainda está lá. A mulher, qualquer coisa que ela precisa, doula, Ana, eu estou com dúvida, você pode me ajudar em algo nisso? E como é que é essa parceria da doula e o pediatra? Então, a gente tenta sempre indicar pediatras que possam suprir as necessidades daquela família, né? A gente sabe que, infelizmente, tem um pouco de dificuldade de pediatras amigos da amamentação, não é uma coisa tão simples, porque a amamentação realmente é um mundo à parte. Então, precisa de muito mais conhecimento daquele profissional, né, para realmente apoiar aquela mulher. Tem mulheres que vão querer amamentar, mesmo com todas as dificuldades. Outras não, outras facilmente vão sucumbir. Mas aí a gente se questiona, será que elas sucumbiram porque elas realmente não queriam? E a gente também tem que respeitar. Isso, importante, gente, é o que eu falei, hein? O respeito à mulher, à pessoa que está ali. Exatamente. Ela tem um sentimento, ela tem algumas questões emocionais antigas que estão ali guardadas e que durante essa gestação, parto, puerpério, principalmente a amamentação, vem à tona. Então a gente precisa ter um olhar um pouco mais interior daquela mulher, olhar o todo, né? De repente tem alguma questão ali durante o parto que está travando, alguma questão emocional, às vezes alguma questão com a mãe, pode parecer muito louco falar isso, né? Mas alguma questão com a mãe, aí a gente vai devagarzinho, vai levando aquela mulher ao caminho da cura. Tem um pouco de psicóloga. Tem também. Tem um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo, né? Porque a gente tem psicólogo no salão, então a doula também é um pouco psicóloga. A gente ouve muito aquela mulher, né? Porque justamente a gente sabe que o impacto desse emocional tem no parto, lá na hora do trabalho de parto. Eu sempre digo para gestantes que eu acompanho que 80% do parto é emocional. É aquela questão... Os hormônios começam aqui, né? Na cabeça. É a questão de segurança, né? A doula passa a segurança e passa a ser a melhor amiga naquele momento. Sim. Porque às vezes ela não desabafa com a amiga ou com o marido, aquela dúvida, até mesmo com a mãe, que não tem naquele momento. E para as mulheres que vão para um plantão, que ela vai chegar lá, vai ser atendida por médicos desconhecidos, a doula é aquela conhecida. É aquela mulher que ela vai olhar e falar, poxa, essa aqui eu posso confiar, porque eu sei que ela vai me levar para um caminho bacana. Eu sei que ela não vai querer me enganar, eu sei que ela quer o melhor para mim. Então, no meio de todos aqueles rostos desconhecidos, que ela fica assustada, ela vai pegar a doula. Ela vai olhar e falar, essa daqui eu vou agarrar ela e não vou soltar mais. Ana, esse momento de mãe, né? A Ana tem um filhinho. 3 né? anos. 3 anos. O que falar para essas novas mães que daqui a pouco estão aí com os filhos? Eu acho que eu ouvi o coração. Não existe ninguém melhor, ninguém fala a língua do seu bebê. Então escute o seu coração, escute o que o seu bebê precisa. Né? Esqueça todo mundo falando ao redor de você, principalmente as pessoas às vezes falam, não por mal, mas por achar que aquilo é o certo. Então, bota todo mundo no mudo, escuta só o seu coração, vai dar certo. E procura sempre a ajuda de quem realmente tenha um conhecimento, de quem tem experiência. Né? Não tenha medo, hoje a gente tem informação facilitada, então procure nos lugares seguros. Ana, primeiro momento com o seu filho, o que te marcou? Ai, difícil, eu acho que
foi o cheiro dele, o toque da pele dele, o mundo parou. É muito incrível, mas quem já passou por isso sabe, o mundo para. Não existe nem ninguém ao redor, não existe nenhum som, não existe cheiro de nada além de você e seu bebê. Eu tenho o meu. Na hora que o médico chega, ele estava chorando, que eu olhei pro olhinho dele, ele olhou para mim e parou de chorar. É o imprint, sabia? Ai, gente, eu tenho essa sensação, fica pro resto da vida. Fica pro resto da vida esse momento marcado. Então você vê a importância da gente trazer respeito para essa família, porque a gente quer que seja um momento que a mulher fale, caramba, que gostoso lembrar disso. Que a mulher se emocione de alegria. E não que ela lembre, poxa, olha só quanta coisa ruim. Quanto eu sofri no parto. Foi ruim, porque o parto, ele é totalmente o oposto do sofrimento. É uma vida que está chegando, então por que a gente ainda tem essa ideia de que é sofrimento? Né? Parir pode ser bom. Né? A gente precisa buscar isso. Tanto a gente evoluiu, né, na ciência, para tudo, na medicina a gente evoluiu muito, então no parto também. Então a gente descobriu que uma banheira quente, né, a mulher dá uma calminha. Tanto que quando a gente vai ter neném, a gente vai pro banho, aquela coisa toda, né? Ana, como é bom ver esse brilho no seu olhar e que muitas doulas tenham a sua alegria. E que passa essa segurança para essas mãezinhas que precisam nesse momento. E que vejam o parto com alegria, sim, como vida. Como vida, é isso. Né? E quando a gente entende melhor o que é aquela dor, o que é aquele momento, tudo faz diferença. Né? Então, é isso que a gente quer para essas mulheres, que elas sejam respeitadas. A gente não é contra a cesárea, a gente quer que elas sejam feitas, mas bem indicadas. Não por uma simples facilidade daquele profissional, daquele hospital, né? Então, as mulheres querem parir, mas a gente precisa mostrar o caminho bom para elas. Com certeza, as escolhas serão conscientes. Muito obrigada. Mulher Capital Brasília. Agosto Dourado, mês da amamentação. E eu estou aqui com uma enfermeira obstetra, consultora em amamentação, Marcela Gesturdi. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. O que é ser uma consultora de amamentação? Bom, a consultora de amamentação, ela é uma profissional especializada em cuidar da mulher no momento da mulher e do bebê, no momento da amamentação, em todas as suas fases de amamentação. Então, a gente está auxiliando na pega correta, a gente está auxiliando na posição do bebê. Então, se ela também quer voltar ao trabalho, quer guardar leite, então a gente também está auxiliando nesse momento com a amamentação mais prolongada. Então, mas esse trabalho é feito antes, na gestação, né? Você também ajuda essa mãe a se preparar? Sim, a gente, o aconselhável é que a gente comece esse acompanhamento ainda na gestação. Então, a gente vai fazer uma investigação, saber se essa mulher, por exemplo, pode ter hipotireoidismo, né? Ela pode ter diabetes, então a gente vai pesquisar essas doenças que ela pode ter, a gente vai saber se ela tem cirurgia mamária, se é redução mamária, então tudo isso vai envolver a amamentação. Esse acompanhamento com ela antes, para a gente poder fazer um trabalho mais especializado com ela, mais individual, assim que ela ganhar bebê. Então, é necessário esse acompanhamento, né? Sim, ele é muito importante. É claro que a gente pega muitas mulheres no pós-parto, é mais comum, né? Elas aparecem pra gente já relatando algum problema, né? O seio fissurado ou a falta de leite, né? Mas é recomendável mesmo que a gente pegue ela ainda no pré-parto. Qual é o primeiro momento da primeira mamada? Qual é o momento certo? Então, hoje a gente fala muito da Golden Hour, que é... Como é que é? Chique, hein? A gente chama de a hora de ouro. É assim que o bebê nasce, né? A gente tenta realmente colocar esse bebê no peito ou fazer um contato pele a pele. Ele já é muito importante para a descarga hormonal da mulher, porque a amamentação é hormônio. Então, se a gente está com o bebê ali logo após o parto, no contato pele a pele, a gente já está favorecendo a amamentação. E a gente pode mostrar como é que é feito isso, não pode, doutor? Sim, sim. Você quer saber sobre a pega correta? Isso. Claro, posso mostrar para vocês. Tá? Então, de forma...
como é que a gente vai colocar esse bebê no peito, né? Assim que nasce. Então, se a gente está aqui com a mulher com o seio aqui, a gente tem que mostrar para ela a posição correta, né? Então, tem mulheres que gostam de fazer a posição tradicional e tem mulheres que gostam de fazer a posição invertida, né? Então, tudo isso a gente vai trabalhar com ela. E tem uma diferença nisso? Tradicional, invertida, a posição? Algumas posições favorecem, né? Quando o bebê tem a boquinha muito pequena, essa posição ela é melhor, o bebê consegue abocanhar melhor o peito. Essa posição, a tradicional, se a gente fizer com o braço invertido, então a gente tem algumas técnicas que a gente ensina, algumas dicas, sabe, lá no momento. Então, se a gente faz assim com o braço trocado, a gente tem mais controle aqui da cabeça do bebê e aqui a gente tem mais controle do peito, né? Então, a gente tem que sempre segurar o peito fazendo uma pega sanduíche, que a gente fala, porque aqui o peito é muito grande para o bebê. Mas e quando já fez a cirurgia, no caso, quem tem prótese, é da mesma maneira? Da mesma maneira, né? Então, a gente sempre vai trabalhar pensando na anatomia do seio da mulher. Qual é a melhor posição em relação à anatomia do seio, ao bebê, né? Em relação à boquinha. Então, tudo isso vai influenciar. Por isso que é importante a gente estar ali no momento para a gente conseguir desenvolver com ela a postura mais adequada para ela. Eu fiz uma pergunta sobre a prótese. Quem mais fez prótese, acho que era necessário ter esse acompanhamento. Não, doutora? Então, normalmente as mulheres que têm prótese, elas estão incomodadas mesmo com o seio, né? Então, a gente tem que pesquisar por que essa cirurgia foi realizada. A gente pode ter uma mulher que teve hipoplasia mamária, então ela não tem uma quantidade adequada de glândulas mamárias. Então, isso pode interferir na amamentação. Por isso que é importante a gente saber o histórico anterior dela. Entendeu? Então, uma consultora é muito importante nesse momento para esse trabalho com essa mãezinha, que é um momento delicado da nossa vida, né? A gente fica sensível, a gente fica mais calma. Marcela, mas vamos falar, um lugar calmo, um ambiente agradável, isso também influencia ao dar de mamar ao seu filho? Com certeza. Como eu falei, a amamentação ela é toda envolvida em relação aos hormônios. Então, a gente tem um hormônio que chama ocitocina. Se a gente tem uma pessoa muito estressada, a gente tem um hormônio que compete com a ocitocina, o estresse. Então, a gente tem uma dificuldade na descida do leite. Por isso que é importante a mulher descansar, ela dormir, ela se alimentar bem, para que ela consiga ter um momento tranquilo ali com o filho dela para amamentar. É mito ter que ficar tomando muita canjica, que engrossa leite. Isso é verdade ou é mito? Algumas coisas a gente percebe trabalhando com a mulher, né? A gente não tem, assim, estudos realmente que dizem, olha, isso aqui vai aumentar o leite, isso está sendo trabalhado, ainda está sendo estudado. Mas a gente sabe que a insulina, ela ajuda realmente na produção de leite. Então, se a gente, às vezes, ingere algum alimento mais calórico, a gente pode ajudar mesmo um pouco a aumentar essa produção de leite, né? Então, a gente observa, às vezes, na casa da mulher, né? Se ela toma canjica, alguma coisa assim, algumas mulheres conseguem observar um pouco de aumento de leite. E qual é o maior mito de uma amamentação? O maior mito? Bom, a amamentação tem vários mitos, né? Mas o maior, assim, que você fala assim, meu Deus. Tem o preparo em relação às mamas na gestação. O maior preparo da amamentação na gestação é a informação, né? Então, passar bucha, ventilador no seio, pomada, nada disso vai realmente não fazer o peito fissurar. O que vai não fissurar o seio é um bebê que pega certo, né? Uma posição correta. Então, se você tem informação, você vai conseguir identificar o momento certo de pedir ajuda ou de conseguir orientar o seu bebê, né? O seu bebê naquele momento. Correta. Então, isso é o maior mito. Esse é um dos grandes mitos. Sim. E como procurar essas consultoras? Como saber que são consultoras com responsabilidade? Porque vocês têm um preparo, né? Como são esses preparos? Bom, existem vários cursos, né, no Brasil. Tem uns que são os mais conhecidos, que realmente, assim, eles são reconhecidos até pelo MEC, né, que eles são realmente, te preparam realmente para estar trabalhando com essa mulher. E é importante que a gente faça sempre uma parceria com pediatras, com nutricionistas, com psicólogos, que são áreas que estão envolvidas na amamentação, né? Então, essas mulheres você pode procurar, às vezes procurar pelos pediatras, né? Eles já têm indicação de uma consultora de confiança que trabalha junto. Marcela, e o consultor, ele tem uma parceria com o banco de leite também, né? Isso, o banco de leite é um local muito importante que a gente deve estar trabalhando junto, né? Então, se a mulher, por exemplo, precisa de leite, precisa de uma orientação, de uma fono, ela pode encontrar também
lá no banco de leite. É um local gratuito que ela tem, é aberto para todo mundo. Então, é muito importante também que se ela quiser ir, ela vá lá procurar ajuda que ela com certeza vai encontrar. Pra gente tirar esse mito que lá é só um depósito, né? Isso, não. Lá realmente as pessoas, as mulheres são super atenciosas, elas têm total capacidade de ajudar. Marcela, nós falamos desse peito rachado, dos mitos, mas tem um tratamento hoje para fissura, né? Isso, hoje em dia a gente utiliza muito, que é a laser terapia. Então, tem muitas pessoas que vêm na laser terapia ainda no pré-parto, né? Então, a gente tem que entender que a laser, ela é só quando o peito está fissurado. Então, a gente vai ajudar na cicatrização desse seio, ele acelera o processo de cicatrização. Então, a gente consegue ter uma mãe mais confortável, uma mãe mais, assim, com autoestima melhor em relação a essa fissura. A gente consegue resolver ela mais rápido. Ela é bem utilizada. E quando o peito empedra, Marcela, o que fazer? Que aí sim é um incômodo, a mãe fica com febre, tem todo um momento muito delicado. Eu tive isso. O que fazer? Normalmente a gente tem uma mulher com o peito empedrado, engurgitado, assim que acontece a pojadura. A pojadura é a descida do leite, é quando desce uma maior quantidade de leite. É porque eu demorei a dar o mamar para o meu filho? Foi isso? Também. Então, quando a mulher tem a descida do leite, ela tem uma maior quantidade de leite ali reservada no seio. E aí, se ela não retira, se ela não faz a massagem, não faz a ordenha, não oferece para o filho, a gente pode acabar ocasionando um engurgitamento e uma mastite, né? Que é a inflamação ali das glândulas mamárias. Então, é muito importante que a gente aprenda a fazer a massagem e a ordenha nesse momento, caso o bebê não venha mamar. Então, como é que é essa massagem? Deixa eu segurar sua filha. Pode segurar. Deixa eu segurar sua filha. A massagem, a gente sempre tem que segurar o peito em C, então a gente vai apoiar esse seio. E aí a gente vai realizar a massagem sempre da parte central para a parte mais externa do peito. Tá bom? Então a gente sempre vai estar massageando, pensando sempre que a gente está pegando aquelas glândulas mamárias lá dentro e massageando esse leite. Porque o leite, ele é líquido, mas quando ele fica parado, ele vira uma pedra. Né? E dói. Fica vermelho, né? A gente pode ter febre, tá? Então a gente sempre vai fazer de forma circular. E depois de fazer esse movimento aqui, a gente vai puxar o peito para trás e apertar. Usa aquela bombinha? A bombinha, ela não é adequada quando o peito está muito cheio. Porque assim que a gente acoplar a bombinha aqui, ela vai machucar o peito porque está muito cheio. Né? Então, a gente tem que estar com o peito flexível, tanto para botar o bebê, quanto para colocar a bomba. Então, faz a massagem e faz a ordenha. Repete a massagem, Marcela. Vamos lá. Então, a gente vai massagear de forma circular. Depois que deu uma volta, a gente vai chegar o seio para trás, a gente vai puxar essa pele para trás e apertar. Nunca deixando o dedo escorregar, eu nunca vou deixar meu peito ir lá pro bico. Eu vou puxar a pele para trás e apertar aqui onde tá bom? E a gente faz no seio inteiro, tirando as pedrinhas. Fazer debaixo do chuveiro, isso ajuda? A água quente? A água quente depende, em alguns momentos sim, mas é importante a gente tomar cuidado com a água quente, porque ela dilata os vasos e pode acabar descendo mais leite. Então, se a gente já tá com esse peito muito cheio, muito engurgitado, talvez não seja uma técnica muito boa para usar no momento, tá bom? A gente pode usar, às vezes, no local ali, só no pontual. Eu quero te agradecer, sucesso na sua caminhada e Agosto Dourado, Mulher Capital Brasília. Falar de qualidade de vida, não pode faltar uma boa nutricionista. Por isso, estou com ela, Flávia Oliveira. Bom dia, Flávia. Bom dia, tudo bom? Qual é a sua especialização, Flávia? Eu sou nutricionista materno-infantil, né? Eu atendo desde a pré-concepção, durante toda a gestação, durante a amamentação e durante a fase de alimentação, ali que a gente chama de introdução alimentar do bebê, e durante a infância toda. Deixa eu te fazer uma pergunta. É necessário essa proteção antes da concepção? Sim, por quê? Porque muitas vezes a pessoa não tem um estilo de vida muito saudável, né? Então a gente prepara esse corpo para que a mulher possa realmente gestar uma criança. Né? Se ela não tem uma boa alimentação, a gente vai fazer reposição, a gente vai fazer uma dieta mais detoxificante, que a gente chama, né? Para preparar esse organismo para a concepção. Adequada, né? Adequada. E isso para cada pessoa, porque uma dieta ela tem que ser totalmente individualizada. E você tem uma diferença, Flávia, porque você, além de preparar a dieta, tudo, você vai na casa dessa mãezinha e prepara com ela. Isso é verdade? Isso é verdade. Eu preparo desde... Né? Se é uma mãe que fala, Flávia, mas eu não sei fazer, eu não sei preparar, eu vou na casa dela, ajudo essa mãe a preparar, a organizar toda a rotina, né? Esse realmente é o diferencial que eu quis para as minhas pacientes.
Então, quando elas me perguntam onde é que é o seu consultório, eu falo que meu consultório é na casa da minha paciente, na verdade, né? E eu faço isso durante toda a gestação, faço isso durante a amamentação e durante a introdução alimentar do bebê, que é outro marco na vida dessa família, né? Vamos dizer assim. Flávia, meu doutor sempre dizia assim, Ana Paula, quem engorda é você. A criança engorda quando sai da barriga. Isso é verdade, doutora? É verdade que a gente não precisa comer por dois, tá? Que o bebê ele vai usar as reservas da mãe e a mãe vai ter uma alimentação adequada. O bebê ele vai ganhar peso depois que ele nasce, né? Tanto que assim, muitas vezes a gente vê ao longo de um ano da vida, esse bebê vai dobrar de peso ou até triplicar de peso, porque ele vai estar amamentando e depois a gente entra ali na fase dos 6 meses com a introdução alimentar. A alimentação interfere muito no leite materno? Com certeza, né? Durante a amamentação, a gente tem sempre uma dieta, ela é mais rica em quê? Nas gorduras, mas as gorduras boas, tá? Então a gente capricha mais nos carboidratos e nas gorduras, que são os alimentos que a gente chama de energéticos, ou seja, eles vão dar energia que essa mãe precisa para produzir o leite. E doutora, eu fiquei sabendo que a criança pode amamentar até 4, 5, que o leite ele vai se adaptando. Mas aí a mãe também tem que se adaptar a essa nova estrutura dela, né? Porque ela vai perder cálcio, ela vai perder vitamina, ela vai perder proteína. Por isso a importância de você ter um acompanhamento realmente, né, individualizado, com um médico, com um nutricionista dessa área, porque ele vai olhar você como um indivíduo todo, ele não vai pensar, estou amamentando, não. Ela vai ver suas carências, né, vai ver questão de queda de cabelo, se está tendo fraqueza, se está tendo dor de cabeça, se está tendo cansaço. Então lembrar que o acompanhamento ele é individualizado, né? A gente vai fazer uma dieta focada para cada sintoma que essa mãezinha está apresentando durante a amamentação. Todo mundo agora é nutricionista. O que falar para uma mãezinha dessa? Falar que ela realmente, a gente precisa fazer uma dieta individualizada para ela, né? Para cada fase, porque ali durante, né, esse primeiro mês, onde o corpo está se adaptando tanto para a quantidade para a produção de leite, para a quantidade que esse bebê está mamando, então a gente tem que fazer individualizado, não é pegar uma receita que deu certo para sua amiga e fazer. Para sua vizinha, para sua tia. Para sua tia, para sua prima, porque cada pessoa é individualizada. Tem umas mães que elas já produzem uma quantidade maior de leite, tem outras que precisam do estímulo maior, seja pela, né, a nossa consultora de amamentação, seja por exercícios, ou seja pela própria alimentação. Então tudo isso interfere. Eu falo que a questão do descanso da mãe também é muito importante. O conhecer, né, seu corpo, o conhecer, né? seu corpo, respeitar, saber que eu falo que a gente precisa contar com a rede de apoio, porque essa mãe precisa também descansar para que ela possa produzir leite também. É muito legal quando você fala da rede de apoio. A rede de apoio é a mãe, é o pai, é a tia, é uma amiga que pode ajudar. Isso é muito importante. São as avós, né, que também é muito importante. Eu falo que quando as avós participam de todo esse processo também é importante, para ela saber que não é só comer, tem que comer canjica. Não, gente, não é isso. Né? Porque você tem que comer por 2. Não, você não precisa comer por 2. Né? Dieta na amamentação. Tem mãezinha que faz dieta quando está amamentando. Não façam restrição calórica durante a amamentação. Por quê? Porque senão você vai ter fraqueza, você vai ter dor de cabeça, você vai realmente se sentir fraca. Porque o gasto calórico é muito grande durante a amamentação. Eu não vejo nem como. Você pode até causar uma doença a você, não pode, doutor? Você pode causar uma doença porque você vai usando todas as suas reservas quando você não tem uma boa alimentação. Né? Como eu falei lá no comecinho, a gente precisa dos alimentos energéticos que vão estar dando energia para você, o próprio nome já diz. E da onde vem essas energias? Da nossa alimentação. Então, nada de fazer restrição calórica nesse momento. Quando chega os 6 primeiros meses da criança, ele passa a ingerir alguma coisa. Sim. Como é que é essa adaptação? Porque tem mãe que logo quer tirar tudo, aí tira o peito e só comida. Isso vai ter consequência no futuro para aquela criança. Com certeza. Eu gosto muito, eu falo que eu faço esse momento da introdução alimentar, onde eu vou na casa da mãe, eu falo dos tipos de introdução alimentar, eu falo da importância da introdução alimentar e dela ser feita de uma forma muito respeitosa com o bebê. Por quê? Porque quando a gente não respeita o tempo dessa criança, lá na frente ela pode ter ou uma aversão à comida, ou ela pode gerar uma compulsão alimentar nessa criança, tá? Então, isso tudo começa durante a fase da introdução alimentar. Porque imagina na cabecinha de um bebê, até então ele só conhecia um alimento que era fluido, que ele botava a boquinha no peito e ele mamava, e de repente eu vou colocar um monte de alimento pastoso
na boquinha desse bebê. Então ele vai pensar assim, o que eu vou fazer com essa comida? Ainda vai ter o sentimento de abandono, né? Porque de repente ele tinha o peitinho da mãe, onde ele mamava o tempo inteiro. E agora teve essa distância onde ele vai sentar numa cadeira e vai começar a comer. Então eu gosto muito assim que a gente faça de uma forma muito tranquila, sem estressar o bebê. O acolhimento, ele perde aquele acolhimento, né? Ele vai perdendo, porque ele vai sentindo essa distância da mãe, porque até um momento ele não vai saber que ele está aprendendo a comer, né? Então, desde o momento a gente ir conversando com esse bebê, por mais que esse bebê não fale, mas ele entende você, né? Olha, a gente vai começar a comer, deixar esse bebê pegar no alimento, sentir as texturas realmente. E ele por si querer largar o peito. Ele por si largar o tempo, ou então a gente botar, eu gosto muito da palavra rotina quando a gente fala de criança, né? A gente botar uma rotina para esse bebê, para ele saber qual é o horáriozinho que ele vai comer e qual é o horáriozinho que ele vai mamar, nunca largando a amamentação. Então, essa é a importância de uma mãe ter um acompanhamento com uma nutricionista nesse momento, né? Saber que a comida não substitui o leite materno. Tanto que a gente chama de introdução alimentar e de alimentação complementar. Ela vai complementar o leite materno. O leite materno ele não vai ser substituído em momento algum. Mas também não podemos esquecer que ela é a peça fundamental desse jogo, Com desse certeza. momento. E que ela também tem que se cuidar, né, doutora? Tem, a mãe não pode deixar de se cuidar. Primeiro que ela tem que estar bem para estar cuidando desse bebê, ela tem que estar bem para estar amamentando esse bebê, para ter disposição para cuidar dessa criança e para se cuidar também, né? Porque a gente sabe que é um momento que às vezes a mulher se anula e não se cuida. E a gente sabe que a mulher precisa de ter esse autocuidado para poder cuidar de alguém, né? Quero te agradecer, Flávia. Muito importante ver uma nutricionista respeitar esse momento da mãe e do seu bebê. Obrigada a você pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, poder esclarecer, né? Falar da importância da nutrição durante toda essa fase da mulher. E do bebê, né? Não deixar de avisar, o leite materno é fundamental, ele salva vidas, ele salva a vida do bebê, ele tem ali todos os nutrientes que o bebê precisa. Então, gente, sempre incentivar a amamentação. Até 6 meses, nada. Até 6 meses, só leitinho materno. Obrigada. Obrigada a você. Mulher Capital Brasília. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente não pode esquecer de uma boa psicóloga. E aí eu tô com Andréia Vilar. Bom dia, Andréia. Bom dia, tudo bom? Tudo. Sua especialização é perinatal. Isso. Me explica um pouco. A psicóloga perinatal, ela faz um trabalho com a mãe, desde a gestação até o pós-parto. Então a gente acompanha essa mulher durante a gestação, durante o parto e no pós-parto também. E é muito importante, porque a mulher tem um momento depois, após o parto, muito delicado. Sim, o puerpério é muito complicado na maioria das vezes, é um momento de muitas mudanças e precisa de muita ajuda. Mas não só o puerpério, como a própria gestação em si já é um momento de muitas mudanças, então precisa do acompanhamento. Como é essa mulher, né, durante a gestação, o acompanhar? Porque a mudança, ela é física, ela é mental, né? Como é que é isso? Nós trabalhamos com essas mulheres durante todos os períodos, os trimestres da gestação, de acordo com os medos, com as coisas que estão acontecendo na vida dela. Então é óbvio que é um tratamento individualizado, né? A não ser que a gente esteja fazendo um grupo de pré-natal psicológico, mas a gente faz um tratamento individualizado, falando sobre os medos, as angústias, as questões dessa mulher durante o período da gestação e do parto. E do puerpério também. Andréia, quando a gente fala assim, ai, a amamentação é importante, o foco eu sempre cuido bastante da mãe, porque a mãe ela tem que estar preparada para esse momento, ela tem que estar pronta para exercer essa função de mãe e de amamentar, né? A transição da mulher para mãe, né, principalmente no primeiro filho, ela é uma transição muito difícil na maioria das vezes. Então esse acompanhamento psicológico ajuda que ela consiga fazer essa transição de uma forma mais leve, com mais amor, para que ela esteja bem cuidada e preparada para atender às necessidades daquele bebê. Porque o bebezinho pequeno, ele depende 100% dessa mãe, né, para tudo, para sobreviver, né? Então se essa mãe não estiver bem, mentalmente e fisicamente, ela não vai conseguir suprir as necessidades dessa criança. E ela não vai entender aquele momento de acolher. Exatamente, porque quando a gente tem questões psicológicas, né, psíquicas durante a gestação, durante o parto e puerpério, fica difícil da mãe se vincular a esse bebê. E sem o vínculo mãe-bebê, tudo fica difícil.
nutrição, afeto, todos os cuidados primários ficam muito difíceis. Mas isso a gente pode começar antes, né? Diz que a criança, ao se desenvolver, né, após a sua concepção, com 4, 5 meses, ela já começa a ouvir, né, os barulhos, os sons das mães. Como é que é esse trabalho? Já a partir de mais ou menos umas 16 ou 18 semanas, a criança já escuta tudo, né? O bebezinho na barriga já escuta tudo. Então a gente trabalha isso com a mãe também, trabalha esse vínculo materno-infantil já desde a gestação. A gente faz vivências, a gente conversa com essa mãe os medos e tudo. Porque o legal é a gente começar a criar esse vínculo já na gestação, conversar com essa criança, enfim, trazer todo um ambiente de amor para ele. E você sente a diferença daquela mãe que faz como é que eu falo, o acompanhamento, daquela mãe que te encontrou depois? Ah, sim, com certeza. Normalmente a gente até subestima, né, o acompanhamento psicológico muitas vezes, né? A gente acha que não precisa. E a gente vai empurrando os nossos problemas com a barriga, literalmente, né, com a barriga. Vai empurrando, e quando chega o puerpério, parece que vem tudo de uma vez. Então eu vejo diferença sim da mãe que me procura só no pós-parto, porque já veio aquela avalanche de sentimentos toda de uma vez, da mãe que eu já vim trabalhando durante a gestação, é uma mãe que é mais tranquila, é uma mãe que é mais feliz, que é mais realizada, né? Não é menos difícil o puerpério, porque é um momento muito difícil mesmo, mas dá muita diferença quando essa mãe já vem trabalhando os medos de antes. É porque o medo de ser mãe, a gente passa a ter uma responsabilidade que então a gente não conhecia, né? Aquele ser é dependente totalmente e unicamente de você naquele momento. Então é uma mudança muito radical. Nossa, e dá muito medo, né? Dá muito medo, porque você acha que não vai dar conta, porque você fica com receio de você não ser suficiente para aquela criança, né? E aí no nosso acompanhamento a gente mostra que sim, você é tudo que aquela criança precisa. A gente vai trabalhar tudo que você precisa para você melhorar, para você ser tudo que a criança necessita. A gente passa a ver até um mundo mais difícil. É uma sensação assim, o mundo é muito difícil, eu não vou aguentar. E é necessário esse acompanhamento e importante, porque o foco é a mulher, o cuidar da mulher, né? Se a gente não está bem, os nossos filhos não estão bem. Isso eu falo para todas as minhas pacientes, todas. Se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Então, primeiro eu vou me cuidar. E depois os outros. Isso é fundamental. Eu adoro falar que quando a gente está no avião, cai aquelas máscaras, o que eles falam? Primeiro a máscara em você. Dê oxigênio, dê vida a você, para depois você poder doar e servir. Exatamente. Andréia, adorei esse papo. Então, como é que eu faço para te encontrar, Andréia? Eu tô no Instagram. Você é a rainha do TikTok. Sou a rainha do TikTok. Eu tô no Instagram, Andréia Vilar Psi. É meu Instagram, eu tô sempre postando conteúdo sobre maternidade lá. No TikTok também eu tenho esse mesmo nome. Então me procurem lá, me sigam, que vai ser bem legal. E vai ser um parto bem tranquilo, né? Vai! Gestação, parto e puerpério cheio de amor. Mulher Capital Brasília é isso, é energia, é vida, é saúde. Quer saber mais sobre qualidade de vida, sobre saúde? mulhercapitalbrasilia.com.br. Você não pode perder nada. E sábado que vem, de 11 ao meio-dia, aqui na TV Brasília, Mulher Capital Brasília. Tchau, gente!